Então, o título de hoje: Como lidar com o luto e superar a perda. O luto é um acontecimento vital grave que todos nós, em algum momento, já vivenciamos, sendo que por um período o luto altera pensamentos, sentimentos e emoções. A gente sabe, né, pessoal, que chegando aqui na Terra, todos teremos um horário de sair da Terra. Por isso, o luto, porque a semana passada nós tivemos também esse contexto do dia 2, enfim, que é para até as pessoas irem no cemitério, fazer orações, e por isso eu achei fundamental trazer o luto. Nós somos corpo, mente e espírito. E no período de luto, ficamos tomados pela dor. Quanto maior a fé, a autoestima, a aceitação, a paciência, a tolerância e a resignação, melhor passa-se pela fase de luto. Luto é um processo natural que ocorre após uma perda significativa, como a morte de um ente querido, acrescentei aqui um término de um relacionamento, mudanças bruscas e inesperadas, assim como diagnósticos difíceis. Vivenciando o período de luto, emocionalmente e espiritualmente, é necessário ajuda humana e espiritual, como um abraço, um sorriso, a escuta, a oração e, fundamental, pessoal, a fé. Com a certeza que não estamos só. Olha que importante. A gente perde alguém, mas a gente não está só. A espiritualidade está sempre conosco. A pessoa enlutada fica em elevado estado de vigília, às vezes assemelhando-se ao pânico, como, por exemplo, falta de ar, um coração acelerado, tonturas, tremores. O nosso corpo, pessoal, ele também reage em função da nossa dor mental. Vigília é uma atividade cerebral intensa. Estar desperto no corpo e na mente. Estado em que estamos acordados e atentos ao que acontece ao redor. Esse é o estado de vigília, e é estar o tempo todo muito atento. Luto é um estado emocional que pode iniciar-se quando há a ameaça ou rompimento de um vínculo afetivo e caracteriza-se como um período de enfrentamento da dor e da perda. O luto envolve diversas dimensões.
No contexto emocional, pode trazer, pessoal, tristeza, raiva, culpa, saudades, confusões emocionais e financeiras, assim como dificuldade de concentração e diversos pensamentos sobre o que perdeu. Então, pessoal, por que essa fala do luto? É um contexto extremamente difícil, mas vocês verão daqui a um pouco, passa. O luto, ele é um processo natural e com duração variável. A dor psicológica, inúmeras vezes, é bastante severa. É um período de adaptação a uma nova realidade, em que algo ou alguém não está mais presente. Porém, pessoal, quando a dor é exagerada e muito prolongada, pode deixar o enlutado uma pessoa incapacitante em diversos contextos, como não conseguir retomar suas funções básicas. Por exemplo, pessoal, não alimentar-se, a higiene, a manutenção da temperatura corporal. Isso assim, tá um dia muito frio e tá com pouca roupa, ou tá um dia muito quente, tá cheio de roupa. É bem a manutenção da temperatura corporal, aonde a dor ocupa todo o espaço mental. É só dor, dor e dor, tornando-se emocionalmente sem vida e sem vontade de viver. E, infelizmente, levando ao desejo ou ao ato suicida, pautado na real falta de cuidado consigo e com o outro. Porque, como eu já falei em outros momentos, no ato suicida é tanta dor que a pessoa não consegue nem pensar como é que ficará o outro, porque não somos sozinhos, pessoal, nem na Terra. E é claro, jamais estaremos sozinhos com a espiritualidade. A resposta humana em uma perda envolve uma série de reações físicas, emocionais, cognitivas e comportamentais, como dor no peito, irritação, agressividade, choro, riso inadequado, perda ou elevação de memórias ilusórias. É um conjunto, pessoal, de reações naturais. E cada um de nós lida de uma forma. Quando a gente vai, por exemplo, no cemitério, não tem um chorando, um rindo, um que alheio a tudo. E isso é normal, pessoal. É um processo universal, mas vivido de forma única por cada pessoa. No contexto espiritual, orienta-se que o luto seja visto como um momento de transformação e de reflexão
sobre a vida. E, pessoal, tão importante reforçar a conexão com Deus. Manter a ligação com o amor e o auto-amor. O vínculo e o desejo de manter a continuidade da vida, da sua vida. O amor e o espírito não morrem. O espírito apenas muda de endereço. E isso auxilia para que a mente e o coração encontrem a paz. Pessoal, isso é tão importante que quando a gente terminar, vocês levem no pensamento de vocês. O amor e o espírito não morrem. Opa, pessoal, não morrem. E sim, é uma transição, onde o corpo acaba, mas o espírito continua sua jornada em outra dimensão. Tem aqui, pessoal, uma foto que é como se fosse uma escadaria enorme e o espírito subindo. Então, a alma não morre, mas é uma transição, onde o corpo físico acaba, mas o espírito continua sua jornada. No período de luto, passa-se por diversas fases emocionais. Então, aí entra muito a questão da psicologia. Como uma fase que se passa? Geralmente é a primeira. Negação. A pessoa tem dificuldade em aceitar a realidade da perda, pautada no aspecto físico, na fala, no silêncio, nas emoções. E muitas vezes, pessoal, agindo como se a pessoa que partiu dessa vida estivesse viva. Por exemplo, arrumando a cama que a pessoa dormia, fazendo a comida que a pessoa gostava, os pertences não conseguindo, inclusive, doar para quem está vivo e precisa. O segundo, pessoal, que é também pautado no emocional, a barganha. É uma tentativa de negociar para reverter ou aliviar a dor, buscando tentativas de usar a mente para evitar a dor da perda. Tem muitas pessoas que tentam fazer acordos com Deus, como, por exemplo, Deus, se você me devolver isso, eu prometo mudar aquilo. Deus, se você deixar esse que faleceu chegar próximo de mim, eu conversar com ele, eu farei tal coisa. Essa barganha, pessoal, ela acontece, mas todos devemos evitá-la. Tristeza, que pode levar à depressão. É um sentimento profundo de tristeza, de vazio, de desânimo. O período de luto é uma das fases mais sofridas e sensíveis
para a mente humana. E isso, pessoal, quem já passou sabe exatamente o que eu estou falando. Elevada tristeza pode ocasionar uma depressão, onde há o contato direto e real com a realidade da perda. A depressão é um transtorno de saúde mental que altera o modo de sentir, pensar e agir. Depois eu falarei mais sobre a depressão. E entrando ainda, né, na área da psicologia e a espiritualidade. Aceitação. Momento em que a pessoa integra a real perda à sua atual vida. Pessoal, não é conformismo, e sim reconhecer a realidade e encontrar maneiras de seguir em frente, buscando dentro de si a melhor forma de viver. Conseguir elaborar a dor e seguir em frente de forma harmônica. Pessoal, olha a importância. Seguir em frente de forma harmônica. Ter no mental a certeza, pessoal, que tudo passa. Tudo passará. Passar a fase do luto não é negar a perda de algo ou de alguém, e sim seguir em frente, seguir a sua vida, buscando formas de melhor vivê-la, ocupar a mente com o saudável. Sugiro a leitura, a música, exercícios físicos como a caminhada, o passe, o evangelho no lar, enfim, tudo que de alguma forma lhe dê prazer e que alivie a mente. A fé, amigos, familiares, esporte, música, otimismo e inúmeras alegrias são bálsamos na vida de cada um. Pessoal, não estamos sós. Ter a certeza que em momentos difíceis, espíritos de luz seguem nos auxiliando. E sendo que esses espíritos de luz estão sempre nos auxiliando. Não é só em momento de imensa dor. Eles estão sempre conosco. Importante ter verdadeiros amigos terrenos, pois em momentos de grande amargura e dor, os leais amigos auxiliam em todos os sentidos. Eles jamais nos desamparam, assim como os espíritos de luz. O processo de luto é vivido e sentido de forma individual, porque cada um sente a perda do seu jeito e de acordo com suas características psíquicas, de sua cultura,
criação, educação, e é lógico, no manejo psíquico de cada um. Sabe-se que as emoções vivenciadas no período de perda e luto podem provocar desequilíbrios químicos no cérebro humano e, é claro, no campo espiritual. Por que eu trago isso no cérebro humano? Porque muitas vezes, pessoal, é necessário buscar ajuda humana com psicólogos ou com psiquiatra, às vezes com ambos. Ter sempre a certeza de que nunca estamos sós e Deus nunca nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos. Quando acontece algo muito trágico, por exemplo, um acidente, uma morte, ou mesmo como eu passei um acidente trágico, né, que fiquei tanto tempo em luto e que eu iria morrer, era dito isso para meus familiares, meu marido em especial. Deus nunca havia abandonado nenhum deles. E eles seguiram centrados na fé. E novamente entra os amigos terrenos para auxiliar. Vigiar os pensamentos, não buscando culpa interna, que é o dentro de si, ou externa, o outro. Então, buscando culpa. Ele é o culpado, eu sou culpada. O pensamento na busca do eu culpado ou o outro é o culpado é extremamente pesado e danoso na esfera mental, pessoal, e espiritual. Quem serão os irmãozinhos espirituais que vão nos acompanhar? Muitas vezes são aqueles que querem, sim, a vingança, ou só para debochar, se divertirem. E aí, isso de buscar culpa em nós traz extrema depressão, e trazer culpa ao outro atrai espíritos inferiores. Culpar ou culpar-se são sentimentos erroneamente usados para elaborar dentro de si a dor da perda. Porém, isso pode acarretar maior prejuízo para a elaboração do luto, prejudicando a evolução espiritual. Porque estamos na Terra para evoluir. Aonde conseguiremos evoluir? Importante compreender que a culpa aprisiona e o perdão liberta. A culpa tem um efeito de aprisionamento, tornando-se um peso, impedindo o crescimento espiritual e não permitindo o espaço de renovação na esfera da vida humana e espiritual.
O perdão e a aceitação auxiliam no rompimento do ciclo da dor, libertando-se da prisão emocional e encontrando um novo significado à sua vida. Viver melhor é aprender a transformar feridas em força e despedidas em sabedoria. Sugiro buscar espaços criativos, discernimento, aceitação, colo, leitura, passe, fazer o evangelho no lar, orações e inúmeras vezes faz necessário buscar profissionais da área da saúde, como eu falei antes, psicólogos e psiquiatras. O mental harmonizado atrai espíritos do bem, que auxiliarão no enfrentamento das inúmeras adversidades da vida. Como eu sempre coloco alguma coisa em frase de música, me veio essa: quem espera que a vida seja cheia de ilusões, pode até ficar maluco e morrer na solidão. É preciso saber viver. Do Titãs. Dentro da psicologia, o indivíduo em processos de luto entra em contato com aspectos simbólicos acerca da morte, em seus sonhos e em seus pensamentos. Compreender e aceitar ter sentimentos tristes no momento da perda vivenciada e buscar a razão para que os mitos não sejam os algozes dos pensamentos e sentimentos. Olha, pessoal, é extremamente importante aceitar sentimentos de tristeza, mas não permitir-se viver o resto da vida triste. Buscar sempre algo positivo. Elaborar emocionalmente a perda. Ações sempre terão consequências diretas e inevitáveis. E ter a certeza, pessoal, que tudo passa. Apóstolo Paulo nos disse: o que o homem semear é o que ele ceifará. E então isso não quer dizer que não possa se permitir ficar triste no momento de partida de alguém. Mas semear para ceivar bem no nosso futuro. O processo de luto é uma dinâmica de adaptações ou ajustar-se a uma nova situação. Reconhecer a necessidade do suporte emocional e espiritual ajudará a fortalecer o espírito encarnado e do desencarnado,
em um momento tão desafiador e sofrido. Qual escolha cada pessoa tomará para elaborar o luto é uma decisão pessoal. Entramos, o que aqui no João Pedro falamos tanto, livre arbítrio. Para Jung, a todos já ouviram falar, psiquiatra e psicoterapeuta, ele dizia: a tristeza provinda da morte não se voltará ao que desencarnou, e sim para os que permanecem vivos. Para Jung, o luto não é um erro da vida, e sim um chamado da alma. Completando Jung, eu coloco que a dor diante da mostra nos mostra o quanto amávamos o que partiu. Ter dentro de si a certeza que esse vínculo continuará vivo. O que permanece vivo, nós que permanecemos vivos, precisamos suportar e elaborar o sentimento de dor da perda. Angústias, medos, incertezas, culpas e tantos outros pensamentos pesados e difíceis. Pessoal, a tristeza é legítima, é necessária no processo de luto e extremamente humana. E volto a dizer que é necessário termos a certeza que tudo passa, sempre passará. O pensar desejando ou temendo que quem partiu retorne ao seu convívio, mentalmente chamando através de exagerados pensamentos, traz inúmeros problemas, tanto para o espírito que partiu, como para o que permaneceu na Terra. Somos feitos de histórias, batalhas, feridas e cicatrizes, onde cada um precisa trabalhar e elaborar dentro de si uma melhor forma de viver. A elaboração do luto existe, mas não será alcançada de uma vez e de forma rápida. Não é no estalar uma vez o dedo que está elaborado. É importante ir calgando degraus e melhorando-se aos poucos. É como aquela imagem que eu mostrei, perguntaram, o subir essa escada. E como diz a música, é preciso ter cuidado. É preciso saber viver. O não aceitar a partida, a morte, permanecendo num desejo ou no medo que o espírito que partiu permaneça ao lado do que segue vivo, poderá aprisionar o que partiu
e trazendo a si o que está vivo, o aprisionamento mental e dificultando o bem viver. Pensamento atrai irmãos com pensamentos e sentimentos semelhantes. Sejam esses pensamentos positivos ou negativos. Para nós aqui encarnados, quanto para quem já partiu, os desencarnados. Aceitar que tal contexto terminou quando os que permanecem aqui na Terra, e entender e aceitar que a vida continua. E o mais importante, pessoal, não é o que vivemos ontem, e nem o que viveremos amanhã, e sim o que estamos vivendo hoje. A aceitação. Muitas pessoas procuram o afastamento de outras pessoas, assim como de lugares e atividades a qual quem partiu fazia parte. Isso em todas as esferas, tá? Também podem seguir fazendo parte desse ambiente para relembrar o que partiu, tornando-se mais ansioso, inseguro, ou brabo, agressivo e até mesmo hostil. O local, energeticamente, pode tornar-se pesado se permanecer ali só por um desejo de continuar vivendo o que o outro viveu. Mas se continuar vivendo ali porque deseja continuar nesse espaço, porque lhe dá prazer, independente do outro que partiu, se fica no local. Algumas pessoas passam a não ter mais interesse pelo mundo real, sentindo-se incapaz, culpado e não merecedor de ter prazer e alegrias. Entrando naquilo que eu falei antes, do processo que da tristeza vai-se para a depressão. E nisso podem atrair problemas para quem os acompanha aqui na Terra. E, infelizmente, pessoal, também para o espírito que partiu. A energia estagnada atrai problemas. E a energia necessita girar. E essa energia sempre pautada no amor, no perdão e na aceitação. A perda de um ente querido ocasiona um profundo vazio. Mas é necessário mostrar a si mesmo, a quem está vivo, que é forte e resiliente. Preencher-se com clareza, sabedoria, discernimento e aceitação. Aprender a reinventar-se, encontrando novos significados em sua vida, buscando novos propósitos
de melhor viver. Pessoal, nunca estamos sós. Sempre teremos ao nosso lado uma presença espiritual, seja nosso guia, nosso mentor e, claro, Deus. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Olha, pessoal, que maravilhoso isso que Jesus nos disse. Na visão espírita, o luto é visto como uma experiência necessária ao crescimento espiritual. A vida não termina com a morte do corpo físico. A doutrina espírita ensina que cada partida acontece no momento certo, conforme a programação espiritual que trazemos em nossa bagagem ao chegar aqui na Terra. O cuidado com o corpo e a mente auxiliam para que todos partam no momento certo e planejado. Trago uma partezinha da música de Maria Rita, que o nome da música é Encontros e Despedidas. Gente a sorrir e a chorar. O trem que chega é o mesmo trem da partida. O luto torna-se uma oportunidade de reflexão sobre a impermanência da vida material e o valor da evolução espiritual. Por isso que estamos aqui na Terra. Faz parte do processo evolutivo da alma. É uma experiência dualista e complexa. A vida é uma mistura de situações que se alternam e se influenciam. É o confronto com a transitoriedade da vida material. Um convite a refletir sobre a jornada de cada um nessa encarnação. Todos precisamos de coisas materiais para viver. Mas a vida, pessoal, não pode ser pautada no desejo material. A fé desempenha um papel essencial na ressignificação da perda. Estudos psicológicos e espirituais indicam que os indivíduos com fé enfrentam o luto com maior resiliência, encontrando significado na perda e construindo uma visão mais ampla da vida. Com fé, reavaliamos valores e vínculos, auxiliando a compreender e aceitar que não perde-se alguém, e sim que quem partiu permanecerá na psique de quem ficou.
Quem partiu deixa de estar fora e passa a estar dentro, no nosso coração e na nossa mente. É uma vivência simbólica, pautada no amor, pessoal, e na memória. O que com ele aprendemos, o que com ele não devemos fazer, que também é aprendizado. A fé auxilia a transformar o sofrimento em aceitação. A morte não é o fim, pessoal, mas uma transição para outra dimensão. É uma continuidade da existência. A morte não rompe o vínculo. Sim, pessoal, a morte apenas leva o espírito para o outro endereço. Crer no reencontro futuro, pautado na certeza de que haverá novas oportunidades de convívio. O reencontro futuro deve estar sempre, pessoal, ligado ao amor. A separação física, no momento que ocorre, é bastante sofrida. Importante e necessário ter na mente a certeza de que a separação, pessoal, é temporária. Volto na palavra fé. A fé atua como um mecanismo de enfrentamento e superação, auxiliando a encontrar apoio em práticas como a oração, leituras edificantes e a certeza do amparo espiritual. A fé é determinante para atravessar o luto com maior serenidade e a certeza que Deus está conosco e sim, com quem partiu. A prece é um canal poderoso para aliviar a culpa e enviar vibrações positivas ao espírito que partiu. Segundo a doutrina espírita, a morte do corpo físico é uma transição para um novo plano de existência. Mas isso não significa que os espíritos estejam isentos de emoções. Espíritos desencarnados também podem sentir saudade, preocupação e até mesmo muitas dificuldade de aceitar sua nova condição. Por isso, a importância da oração por esses espíritos que partiram. Não apenas no período de luto. E na casa de João Pedro temos uma caixinha de encarnado e uma caixinha de desencarnado. Coloque os nomes quando vocês forem na casa de João Pedro. Ou em outras casas. Muitas vezes, o sofrimento excessivo dos que ficam dificultam o processo de adaptação ao espírito que partiu
ao novo plano, ficando preso às vibrações terrenas. Fundamental buscar dentro de si, pessoal, o desapego, não alimentando a tristeza excessiva. Desligando-se aos poucos da pessoa que partiu, equilibrando o sofrimento, buscando uma forma de melhor viver. Ressignificar a partida é aprender a transformar a saudade em um elo de amor que, como disse antes, permanecerá. Enviar pensamentos de amor e gratidão ao espírito que partiu. Assim, o fortalecerá na sua nova jornada. Compreender que a evolução do espírito continua para ambos os lados, tanto o que partiu quanto o que ficou. O luto precisa fluir e não ser negado. Aquela negação inicial que eu coloquei tem que passar. A dor não deve ser impedida de expressar-se, porque vira sombra, adoecendo a psique, adoecendo a mente. O luto infidável, aquele que demora muito, atrapalha a evolução espiritual do que ficou e, provavelmente, não permitirá ao espírito que partiu que aceite sua nova jornada. Pessoal, isso prejudica a evolução espiritual do espírito aqui na Terra e do espírito que partiu. Espíritos encarnados e desencarnados necessitam evoluir. A vida, pessoal, é como uma grande escola. Todos temos um momento de chegada e um momento de partida. E aí, a musiquinha de novo. A jornada é pesada e te cansa na caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Pautados em Deus e na oração, atravessa-se melhor os momentos difíceis. Não se cura uma dor fugindo dela, e sim buscando atravessar essa fase com sabedoria, fé e resignação. A morte transforma dois mundos ao mesmo tempo. O que fica, que perde uma presença, e o que parte, que necessita despertar e aceitar uma outra forma de viver. O luto é uma ponte invisível em construção, sendo que nenhum vínculo verdadeiro termina com a morte. Pessoal, isso é tão importante. Nenhum vínculo verdadeiro termina com a morte. Quem ama nunca parte, apenas muda de plano.
sendo que a saudade e o bem-querer é a prova viva do amor. Encarnado e desencarnado dizem um para o outro que ainda estão ligados. O amor é o que mantém a ligação. Quem ficou e quem partiu necessita seguir em frente. E se a jornada é pesada, segura na mão de Deus e vai. Valorizar relações do dia a dia, pois a ausência de alguém querido desperta ainda mais a importância dos bons laços afetivos. Ser empático em relação à dor do outro, compreensivo e acreditando sempre na providência divina, acreditando sempre em Deus. A presença do outro passa a ser mental, aqui dentro da gente, no nosso interior. A saudade, em diversos momentos, se faz presente, porém, com o tempo, precisa deixar de ferir a quem ficou. Sim, cicatrizar, parar de sangrar. O vínculo precisa ser um propósito de uma melhor vida, uma inspiração para seguir diversas maneiras do ser e do pensar de quem partiu. A dor da perda não some, pessoal, mas precisa mudar de propósito. A morte não leva o amor, leva o corpo. Não esqueçam disso, pessoal. Não leva o amor, leva o corpo. O espírito permanece. Buscar sempre o aprendizado de como viver bem, crescer e evoluir nas diversas provas e adversidades da vida. A psicologia e a psiquiatria alertam para a necessidade de intervenção quando a pessoa encontra-se de forma exagerada e paralisada pela dor. A visão espírita ensina que o sofrimento prolongado pode prejudicar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Que a ligação mantém-se ainda extremamente pesada. Essencial buscar apoio espiritual, amigos fraternos. E, inúmeras vezes, o apoio da psicologia e também da psiquiatria. Seguir vivendo e bem é uma grande homenagem a quem partiu. Olha só, pessoal. Seguir vivendo bem é uma grande homenagem a quem partiu. É uma forma de gratidão, esperança e uma conexão silenciosa com o amor. Jamais somos desamparados pela espiritualidade maior. Necessário a elaboração mental do luto. Reinventar suas emoções e pensamentos. Desejar viver, crescer e, entre aspas,
passar de ano. Quem deseja tornar-se útil para os seus irmãos encontrará inúmeras formas de fazê-lo. Não há uma só pessoa que não possa prestar algo de bom ao outro. Aquilo que eu falei antes, o abraço, o sorriso, o afeto. Buscar amenizar o sofrimento físico e moral. Tomar providências úteis e fraternas. Todos necessitamos auxiliar e ser auxiliado. Ser resiliente, buscar uma melhor adaptação às mudanças, superar dores e problemas com mais tranquilidade. Quanto mais resiliente, maior equilíbrio terá para enfrentar as adversidades da vida. Conseguir atravessar a dor da perda, sem perder o sentido da vida. Cuidar de si mesmo nas inúmeras dificuldades. Reorganizar a vida aos poucos, com suporte emocional e espiritual. Ser resiliente não é evitar a dor, pessoal, e sim não perder dentro de si mesmo, não perder-se pelo excesso de sofrimento. Volto novamente à palavra depressão, que é muito maior que a tristeza. A depressão, a pessoa viva perde-se de si mesmo. Tamanho é o sofrimento. Pergunto para vocês. Para vocês terem isso na mente. Eu vou fazer a pergunta e vocês pensem um pouquinho. Quem partiu? O que me ensinou? O que desejo manter em meu coração? O que desejo manter nos meus pensamentos? O que desejo manter na minha vida? Perguntas que vale a pena, com um tempo maior, que cada um faça a si mesmo e cada um responda a si mesmo. Chico Xavier nos disse: a morte é uma passagem para um novo plano de existência e não o fim. Pensar e agir na luta para que as mudanças da vida sejam sempre aprendizados. A morte é um grande mistério. Tanta dor na despedida também é um grande mistério. Quem morre perde o corpo e nunca perde a luz da vida. Lindo essas falas do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, a gente está encerrando, também disse: não chore
pela ausência física, mas celebre a presença espiritual daqueles que amamos. Eles agora estão livres do sofrimento e seguem seu caminho evolutivo, mas sempre estarão ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos com seu amor e sabedoria. E antes de encerrar, pessoal, depois eu vou falar mais uma coisa, eu quero falar algo bem particular meu. A minha mãe se chamava Antonieta e amada por inúmeras pessoas. E ela fazia muitas coisas que o pessoal que a conheceu, principalmente a minha família, sempre gostou demais. E eu, aqui em casa, sou chamada de Antonetinha. Então, a Antonieta, minha mãe, me ensinou tantas coisas que eu tenho o privilégio de ser Antonetinha. A medida do amor é amar sem medidas. Buscar o consolo divino e força para superar a dor da perda. Senhor, que o teu amor renove meu espírito e que teu amor me guie por este vale de lágrimas. Oro e lhe peço força para continuar. Santo Agostinho. Quero agradecer muito pelos que me escutaram, depois ficará gravado. E agora vou abrir para a gente conversar um pouco.